Agora foi. Olá, gente! Estamos aqui no nosso quarto encontro, falando sobre o novo ensino médio, fazendo todo um resgate histórico, né? Para a gente entender como começou, como é que se deu. Pode dizer assim, isso começou agora, esse ensino médio é novo, não é novo? Enfim, a gente está vendo que a história não é tão nova assim. Que o negócio começa lá em 1942, história de ensino médio, e ela vai se delineando, e as coisas são muito mais profundas do que a gente acha. Por isso, quer me acompanhar, quer conversar sobre educação, vou dizer igual todo mundo fala, se inscreva no canal, ative o sininho, e certamente a gente vai dialogar muito aí sobre essas questões. Mas falando de ensino médio, entendendo um pouco essa vertente, essa linha, é interessante a gente pensar que tudo começa lá, como eu disse no vídeo anterior, e tudo começa a se delinear esse ensino médio que nós vemos hoje, um decreto 2208 de 97. E como se deu esse decreto 2208? Como eu disse, era um decreto que começou a institucionalizar e falar um pouco dessa questão desse ensino médio voltado para a profissionalização. Sim, voltado para a profissionalização. Daquele tipo que nós tínhamos lá, né? Aquele tipo que nós tínhamos lá quando pensávamos assim, vou fazer contabilidade, eu vou fazer ensino médio sozinho, que é o científico, eu vou fazer contabilidade. A gente começa a pensar e se institucionaliza, a partir do decreto 2208, com Fernando Henrique Cardoso, esse ensino médio que nós temos, que essa vertente mesmo, voltada para a profissionalização. Lá, voltamos a 5.692/71, que era a legislação que versava muito sobre isso. Depois disso, nessa nossa linha do tempo, nós temos a resolução do Conselho. E essa resolução vai dizer sobre o quê? De se instituir, de se pensar nessa questão do ensino médio também. Começa a se estruturar uma visão de assim, esse ensino médio não nos atende. Nós precisamos pensar que tipo de ensino médio nós queremos. E aí, para se pensar nessa questão, vem o Seminário Nacional de Reforma do Ensino Médio. Para tudo. Então, pedagogicamente, o primeiro marco que nós temos, que pode dizer, se pensar nessa questão da reforma, com esse nome oficial, começa lá em 2003. Sim, em 2003. Então, quando fala novo ensino médio, como começou a se estruturar isso com o Seminário da Reforma? E foi em 2003. Logo depois disso, a gente precisa pensar, se eu quero a ampliação desse ensino médio, se eu quero acesso, eu preciso pensar em fomento, pensar em custos, verba, como vai ser financiado? Porque até então, nós tínhamos o Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental. Sim, o Fundef, que é tão falado, que fala, tem verba do Fundef, não tem verba do Fundef, como fazer, o professor receber, enfim. Esse orçamento, ele começa a ter uma amplitude da educação básica a partir de 2007. Ele deixa de ser um DEF do ensino fundamental e ele passa a ser um DEB, ou seja, ele passa a incluir toda a educação básica nesse leque de financiamento. Então, não seria mais ensino fundamental, mas educação básica. E o que é educação básica? Educação infantil, o ensino fundamental e contemplando o ensino médio. Então, o problema de orçamento estaria até então sendo resolvido por essa questão de se ter um financiamento. E também em 2007 começa assim o plano de ações articuladas. O que é isso? Vamos pensar então a nível nacional sobre essas questões de que ensino médio nós queremos, né? Olha, esse ensino médio que temos não nos representa. Ora, esse ensino médio que nós temos tem um alto índice de evasão. Esse ensino médio que nós temos é um gargalo. Então, vamos articular ações para que a gente possa, então, se institucionalizar, pensar melhor nele. E nós temos aí a Lei 11.741. E o que falamos na 11.741? A gente começa a pensar nesse ensino médio com essa amplitude da vertente técnica, né? Com essa amplitude do ensino médio junto, imbuído, tanto da educação profissional, do fazer e do pensar. E aí, depois disso, nós temos o quê? A Lei 12.061 de 2009. E o que vai dizer ela? Vai falar sobre a questão de ampliação de acesso. E aí a gente vai começar a pensar no seguinte, olha, precisamos pensar
e não só em permanência financeira, mas o acesso. Precisamos ampliar as vagas, precisamos discutir sobre isso. E aí se chama em 2010, que a gente vai falar, se chama aí os conselhos, se chama os secretários de educação, se chama isso tudo, vamos pensar no ensino médio inovador. Ora, não dá para se pensar nesse ensino médio que nós temos. Então, vamos chamar as secretarias estaduais de educação, vamos chamar os estados, vamos chamar e vamos se trabalhar essa questão. E lá em 2010, se institui o grupo da reforma do ensino médio. Então, se institui em 2010 um grupo de trabalho para se pensar como vamos estruturar essa reforma do ensino médio. E aí, em 2012, é o que a gente chama do marco pedagógico, que são as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Se nós tínhamos lá, em 2007, nós tínhamos antes, né, naquela década, no final de 90 para 2000, nós tínhamos essa questão dos PCNs, em 2012, então nós temos aí essas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio de 2012, em 2013, a PL 6840. E o que essa PL vai dizer, 6840? Vai falar sobre essa questão desse ensino médio integral. A gente traz essa vertente que esse ensino médio já não podia mais ser nas horas, né? Que a gente tinha as 800 horas, os 200 dias, não podia ser mais uma escola desse amplitude. A gente precisa pensar na ampliação dessa carga horária. Então, essa PL 6840 traz essa questão da necessidade de 2013 de se pensar no ensino médio que tivesse pelo menos 7 horas diárias. Então, é essa ampliação gradual e se pensar no ensino médio que já tivesse essa vertente da escola integral. Sim, essa vertente que a BNCC vai trazer agora, essa vertente que o novo ensino médio vai trazer, ela começa a ser discutida lá em 2013. Mas lembramos, o Seminário Nacional de Reforma do Ensino Médio começa em 2003. Ou seja, o ensino médio, o novo, não é tão novo assim. E aí, o Plano Nacional de Educação em 2014, que também vai falar sobre a necessidade gradativa de ampliação da oferta. Nós temos, então, e aí para tudo. Por quê? Porque depois de 2014, nós temos a questão do impeachment da presidente Dilma. E aí, 2016, de 2014 para 2016, há essa questão de estrutura do ensino médio. Se até então, desde lá de 2003, no Seminário da Reforma, isso vinha sendo discutido gradativamente, com 52 dias de governo, Michel Temer vai e abre a caixa de Pandora. E o que acontece isso? Ele simplesmente, por uma canetada, medida provisória, 746, novo ensino médio. E não se leva em consideração todas essas discussões que eu mostro aí na linha do tempo. Não se leva em consideração todo esse arcabouço da sociedade civil organizada, não se leva em discussão todos esses teóricos que foram chamados da universidade nesse grupo de trabalho da reforma, junto com o Conselho 2010, e se coloca, olha, nós temos agora uma medida provisória que é o novo ensino médio. Então, todo esse arcabouço de discussões, especificamente de 12 anos que vinham mais maciçamente, não é levado em consideração. E essa medida provisória, ela nasce, ela surge dessa questão de um aligeiramento. E aí, nós temos, depois disso, depois dessa questão, nós temos o que nós chamamos, né, oficialmente, de quê? Da Lei 13.415, que é de 2017, que é a lei que, sim, traz cabalmente o novo ensino médio. Depois disso, temos a Resolução 4 de 2018, que aí já trabalha na BNCC, que vai dizer, ó, temos um novo ensino médio. Mas como fazer? Está lá desde 2016 pela medida provisória, 746. Mas como fazer? Como será essa questão? Então, nós precisamos da base comum, né? Nós temos da base nacional, curricular, para se dizer como nós vamos conseguir dar essa amplitude desse arcabouço, né, em relação ao ensino médio. E aí, em 2018, isso começa. A gente pode entender, com essa linha do tempo que eu trago para vocês, de como as coisas foram tecidas.
e de como o novo ensino médio, de novo, só tem um nome. Porque ele vem de uma discussão profunda que não foi respeitada. E ele vem de uma discussão profunda que foi aligerada. Ele vem de uma discussão profunda de como eu falei lá para vocês no vídeo passado, uma discussão que, acima de tudo, é política. Uma discussão que, acima de tudo, ela vem não comprometida com os filhos da classe trabalhadora. Ela vem numa discussão que traz nesse arcabouço da 13.415, novamente, o ensino médio dual. Para a elite, as propedêuticas. Para o filho da classe trabalhadora, o fazer, os eixos, a profissionalização, a erradicação de disciplina, a erradicação desse conhecimento clássico. Então, é preciso pensar nesse novo ensino médio, como eu digo na minha tese, como uma árvore velha, de raízes profundas, e que os frutos são muitos, muitos, muitos e muitos controversos. Pois é, me acompanha no próximo vídeo, que a gente vai conversar mais sobre isso. Me siga, porque a gente tem muita história para conversar. Um abraço e até o próximo vídeo.